Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar de investimentos da Prev. Para quem não me conhece, eu sou Ellen França, faço parte da equipe de gestão de estratégica e financeira de investimentos. Estou no time do Osley Oliveira e da Cíntia Silva. Vou iniciar o nosso webinar passando pela agenda de apresentação. O Osley Oliveira iniciará a apresentação falando dos resultados dos investimentos de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. A Cíntia Silva seguirá falando de gestão e processo de investimentos. Abriremos para perguntas e respostas. No decorrer da nossa apresentação, vocês podem acessar o botão Q&A e nos enviar as suas perguntas. Seguiremos com as considerações finais e vamos relembrar os nossos canais de comunicação. Por favor, Osley, a palavra está com você. Opa, pessoal, bom dia. Olha aí, hein? Sempre a gente tem aquele cuidado para não ficar no mudo, né? Mas não escapei dessa vez. Mas faz parte. Bom que sextou, né? Obrigado, Ellen, aí pelas palavras iniciais, tá? Deixa eu buscar aqui a apresentação que a gente vai utilizar para hoje. Colocar aqui no modo apresentação. Se você que está aqui na minha frente está visualizando já, está aparecendo, Sim, sim. ótimo, tá bom, obrigado. Bom, como a Ellie bem colocou, né, o meu papel aqui vai ser trazer para vocês aí um pouco de informação, né, compartilhar como que foi o resultado da Syngenta Prev em 2023, falar um pouco de como a gente já iniciou aí 2024, são resultados prévios, eles ainda não estão fechados, tá? Mas já vai servir aí para vocês terem uma sinalização de como a gente iniciou o ano. Antes da gente falar pura e simplesmente de resultado, falar aqui dos principais acontecimentos que a gente teve em 2023, em cenário tanto doméstico como internacional. Esse quadrinho, aqueles que participaram até do nosso webinar de outubro de 23, ele já é conhecido, tá? A gente trouxe essas informações para vocês. A gente separa aqui em eventos que contribuíram de forma positiva para os resultados e outros eventos que contribuíram de forma negativa, tá? Na época, a gente destacou dois aqui, uma mudança no risco de crédito do país, do Brasil, para uma perspectiva mais positiva, tá? Então, contribuiu positivamente, como a mudança de expectativa do PIB para o ano 2023. A gente iniciou o ano lá de 2023 esperando um PIB zero, ou até algumas casas esperava negativo. Em outubro, a gente tinha uma expectativa de fechar o ano em 3%, né? E fechou, né, em 2,9%. Do lado que contribuiu negativo, tá? A gente teve ali logo no início do ano dois eventos importantes, um aqui no Brasil, né, envolvendo a fraude da Lojas Americana, e também uma recuperação judicial da Light, empresa de energia lá no Rio de Janeiro, que impactou negativamente para a renda fixa, especificamente para a estratégia de crédito privado. A gente teve ali também nos Estados Unidos algumas questões com os bancos regionais, teve a quebra de alguns, né, o próprio, né, governo americano salvando outros, e além disso, lá para a Europa, na Suíça especificamente, a venda do crédito suíço. Então, isso ali no início do ano balançou um pouco. Logicamente, vocês estão vendo aí na tela, né, outros eventos aí também que aconteceram. Mas o interessante de colocar para vocês, como a gente fez essa webinar ali no finalzinho de outubro de 23, se eu não me engano, dia 27, em novembro e dezembro teve um evento, né, também aí que contribuiu de forma positiva para os resultados, principalmente para os ativos de risco, tá? Que foi aí uma sinalização do Banco Central americano com relação a
parar o ciclo de aperto monetário, ou seja, de alta de juros. A gente tem visto aí o Banco Central, estava vendo, no caso, né, subir o seu juros, sua taxa de juros, igual o Banco Central brasileiro e muitos outros bancos ao redor do mundo fizeram, para quê? Para conter a inflação. Na medida que a inflação foi ficando sob controle, efeito dessa política monetária utilizada, alguns bancos centrais pararam e outros até começaram a cortar juros, que é o caso aqui do Banco Central brasileiro, mas os Estados Unidos, em virtude que a economia ali, né, está um pouco resiliente, né, e também está em pleno emprego, né, eles estavam dando sinais que talvez não ia reduzir, mas ali no fechar do ano eles pararam o ciclo e o mercado já começou a entender que a partir de março de 2024 os juros, né, começariam a ser cortados, né, ou seja, ia começar o afrouxamento monetário. Tá? Dito isso, né, impactou de forma positiva ali para os perfis de riscos, né, moderado e risco, mas moderado e agressivo, tá? Que a gente vai falar um pouco mais ali na sessão de resultados, tá? Então, a gente queria iniciar, né, trazendo aqui para vocês esses principais eventos que aconteceram aí no ano de 2023, entrando aqui na parte de resultado e falando de valores, né, de financeiro. A gente encerrou o ano de 2022 e, logicamente, iniciamos o ano de 2023 com um patrimônio da Syngenta Prev em torno de 1 bi e 600 milhões. Fechamos o ano de 2023 com um patrimônio em torno de 1 bi 800, ou seja, uma variação de 13,6%. Variação positiva essa, até melhor do que alguns índices de mercado, como o CDI no ano, que foi 13,04%, e o IPCA, né, um índice oficial de inflação brasileiro, que foi 4,62%. Tá? Isso adicionou 215 milhões, tá, para a Syngenta Prev aí no ano de 2023. Aí foi um resultado aí bem expressivo, tá? Uma conjuntura, né, de cenários que contribuiu positivamente, mas de ações feitas aqui na Syngenta Prev por todo o comitê de investimentos e todos os órgãos estatutários, que depois até a Cíntia vai falar um pouco aí a respeito de cada um aí para vocês, tá? Abrindo esses 215 milhões, interessante vocês terem essa ideia, tá? A gente tem a parte previdencial, que são as contribuições, né, que a gente recebe, são portabilidades que entram de outros fundos de pensão, temos saída, a Syngenta Prev já tem aposentado, já paga benefícios, tem portabilidades e resgates que saem, tá? Se a gente for olhar, né, no ano de 2023, o líquido ficou positivo em 30 milhões, ou seja, a gente teve 122 milhões de entradas e 92 milhões aí de saída, tá? E a rentabilidade, o que foi fruto do resultado de investimentos, foi o total de 185 milhões, ou seja, uma representação aí de 86% aí do total. Partindo um pouco para a parte de rentabilidade, tá, de retorno, a gente vai trazer aqui, deixa eu voltar um aqui, tá, já foi. A ideia aqui era comentar um pouco antes da diferença de um retorno nominal e real, tá? O retorno nominal é o retorno absoluto, de fato, que o perfil rendeu ali, e o retorno real é descontada a inflação, tá? É uma medida, uma ótica que o mercado utiliza para ver se a gente está conseguindo manter o poder de compra aí dos participantes através dos resultados aí dos perfis de investimentos, tá? Se a gente olhar os perfis que a gente indica como preservação de capital, que é o perfil super conservador e conservador, no ano de 2023 teve retorno nominal de 11,49 a 12,88 e ganho real, ou seja, acima da inflação, de 6,57 a 7,90. Resultados aí bem interessantes e bem diferenciados, né? Trabalhando aqui que a inflação foi 4,62 no período. Quando a gente olha os perfis que a gente considera mais de longo prazo para acumulação de capital, também teve resultados aqui importantes, diferenciados, na casa de 10,87, que é o caso do moderado, e 11,63 o agressivo, tá? E ganhos reais aí de quase 6 a 6,7%. Tá? Um detalhe que é importante passar aqui para vocês, né, é que parte desse resultado aqui, ou seja, 46%, ele veio ali daqueles 2 últimos meses de novembro e dezembro. A fotografia
aqueles que lembrarem ali do webinar de outubro 23, do super conservador e conservador estava bem melhor, tá? Agora, em virtude do rally que teve ali no finalzinho do ano, novembro e dezembro, né, 46% desse resultado veio desse rally. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em grandes números, a Bolsa de Valores brasileira fechou o ano de 23 em 23%, tá? Desses 23%, 86%, ou seja, 18% veio ali dos meses de novembro e dezembro, tá? E como esses perfis moderado e agressivo, né, a gente vai mostrar ali para vocês a composição das carteiras, tem uma participação expressiva nesses perfis, então conseguiu contribuir bem ali positivamente, tá? A gente quer trazer aqui para vocês uma ótica também de resultados médios, tá? Se a gente for olhar, né, o resultado médio de todos os perfis de investimentos da Syngenta Prev, no ano teve um resultado médio de 11,72 nominal e, né, descontada a inflação, um retorno real de 6,78. Se a gente for olhar o histórico da Syngenta Prev, ou seja, desde quando, né, a gente lançou os perfis de investimentos, que foi ali em 2006, né, vocês podem ver na tela os resultados, eles acabaram também aí sendo bem interessantes, né? Foram resultados importantes, mas também aqui é importante, né, citar aqui para vocês que foram resultados atípicos, tá? Foi uma conjuntura, né, de cenário, de um pouco ainda de juros altos e de inflação baixa, né, que fez com que a gente conseguisse esses resultados, logicamente, né, com ações que foram adotadas no ano de 2023 por todo o time, por todos os órgãos estatutários que tocam aqui os investimentos, tá? Bom, olhando um pouquinho mais de longo prazo, deixa eu baixar minha barra aqui, baixei, tá? E olhando acumulado, resultado aí nominal desde 2006, tá? Se vocês olhem aqui se vocês olham essa tabela aqui do lado direito, tá? Graficamente dá para vocês terem uma noção também. A gente olha aqui as linhas azul clara, laranja, cinza ou amarela. Esse grupo aqui são os perfis de investimentos, tá? E aqui os de baixo, esse azulzinho escuro, vermelho e verde, são índices que a gente compara. Então, você já olha que a fotografia aqui com o tempo, e é o que a gente espera, tá? Previdência privada é algo de longo prazo, os resultados, eles conseguem aí superar os principais índices de mercado, tá? Então, a gente verifica aqui em super conservador rendendo 540% desde 2006, tá? O perfil que menos rendeu aqui, né, nesse período, né, desde 2006, o agressivo ali quase 500%, mas todos aí batendo os índices de preço, tá? Importante aqui citar também, né, tem um time hoje trabalhando com isso, mas esse resultado ele foi construído com todos os times, né, que sempre estiveram aqui na Syngenta Prev. Então, foi deixado aí um legado aí bem importante que a gente ainda continua colhendo aí dele, tá? E muitos de vocês podem perguntar, poxa, mas o moderado e o agressivo, né? Olhando aqui a fotografia, ele está abaixo do super conservador, até porque a lógica é quanto mais risco, né? A expectativa de retorno é melhor. Se a gente olhar aqui no gráfico, você tem aqui um momento que os perfis de risco, tá? O moderado e o agressivo, eles até assumiram aqui a dianteira, tá? E só que isso ali no ano de 2019, 2020, né? A gente pegou uma alta aqui expressiva da bolsa depois aqui de uma queda. Aqui vocês veem como que a bolsa de valores ela funciona, né? Diferente de uma renda fixa, um CDI que é mais estável, tá? Mas a gente acabou perdendo aqui tração, tá? Nesse período, tá? Aqui para os perfis moderado e agressivo, principalmente a partir de 2021, tá? Por conta de N eventos que aconteceram aí, que é da ciência aí de todos vocês, né? Desde uma pandemia, questão aqui envolvendo o mercado doméstico brasileiro, questão fiscal do país, né? A gente teve também eleições um pouco conturbadas, você tem questões geopolíticas, né? A guerra que iniciou lá na Rússia e na Ucrânia, ataque aqui do Hamas a Israel, né? E, por último, aqui, essa questão inflacionária ali do pós-pandemia, né, que até hoje, né, assombra aí os mercados e fez com que, né, os juros aí, né, subisse
cresce aí de forma, né, considerável e afeta de forma negativa também os perfis aí de investimento de mais risco, que é o caso aí do moderado e agressivo, tá? Então, esse aqui é um view aí de mais de longo prazo para vocês. O próximo slide nosso aqui, como eu falei, é mostrar um pouco aqui para vocês de como a gente fechou dezembro de 23 aqui em termos de carteiras, de estratégias por perfis de investimentos. Conforme a gente desce o perfil aqui, aumenta o risco. O perfil super conservador é um perfil 100% Selic, CDI, pós-fixado aqui praticamente. Conforme a gente desce aqui, a gente começa a incrementar um pouco mais aqui de risco, tá? Logicamente que o perfil conservador, ele acaba tendo um pouco de risco. A principal estratégia de risco que a gente considera aqui é a renda variável, então você vê que ela tem aqui 2,7%, tá? Mas esse é um perfil importante citar aqui para vocês, que a gente indica ele também como preservação de capital. Porém, pelo fato dele conter algumas estratégias de risco, pode ser que um mês ou outro o resultado fica próximo de zero ou até negativo. Mas a ideia é que esse perfil feche o ano com resultado positivo, ou seja, preservando capital igual o perfil superconservador. Já o moderado e agressivo, que tem uma visão mais de longo prazo, então se tiver ali uma desvalorização em um período ou outro, até um ano, né, a gente entende, né, por ser de longo prazo, tem tempo para recuperar, aí a gente coloca um pouco mais de risco. Então, como eu falei, a renda variável brasileira, ações, bolsa, tá, é uma das principais estratégias de risco. Para o moderado aqui, a gente cerrou em quase 14% do total do patrimônio, e o agressivo aqui, 25%. Né? Eu não vou adiantar, a Cíntia vai trazer um pouco mais ali das nossas estratégias e veículos, né? Mas vocês veem aqui já, né, que os nossos perfis aqui, eles têm um nível de diversificação, né, e até sofisticação aí bem interessante e que ajuda aí a proteger também aí os nossos investimentos em momentos aí de baixa de mercado. Vou pedir uma licença para tomar um pouquinho de água aqui a todos vocês. Bom, fechamos aqui 2023, vamos mudar a página, vamos partir agora para 2024. Antes, falar aqui sobre as diretrizes de investimentos, né? Falar sobre a política de investimentos, sem muitos detalhes aqui, porque mais para frente a gente também vai falar um pouco mais a respeito. Aqui a gente está até mostrando um pouco da cozinha, da nossa cozinha aqui. Esse é um slide que a gente leva para discussão de comitê, diretoria e conselho deliberativo, que é o órgão que aprova esse documento, onde a gente vai lá definir as diretrizes dos investimentos para os próximos 5 anos, tá? Diretrizes essas que são revisadas aí anualmente, tá? Eu peço para vocês prestarem atenção nessa coluna do meio de destaque, que é o que a gente levou de proposta, que foi aprovada aqui pelo Conselho Deliberativo. Se a gente olha a primeira coluna aqui, é a política de 2023, e aqui era como que nós estávamos com a carteira, né, quando a gente estava definindo a política aqui de 2024. Para super conservador não tem mudança nenhuma, é um perfil que é 100% pós-fixado. Já para o conservador, a gente, né, já tinha feito ali no início de 2023 um trabalho de redução de risco, a gente reduziu um pouco mais, tá? Aqui vocês podem ver que a política tinha 5% de alvo, de target para renda variável, a gente levou isso para 2,5%, consequentemente a gente sai de um risco de 2,4 para 1,7. Tá? Aqui é a expectativa de retorno, vai ter um gráfico bem bacana ali de fronteira eficiente que vai mostrar melhor isso para vocês. Quando a gente olha aqui os perfis de mais risco, de longo prazo, moderado e agressivo, destaque aqui também, já para renda variável, lá no início de 2023, a gente fez um trabalho importante aqui nessa estratégia, só para vocês lembrarem, ali no início de 2023, o moderado era um target, um alvo em torno de 25% e o agressivo 35%, a gente reduziu isso ali no início de 2023 e manteve para 2024, ou seja, adotando uma postura aí, uma continuidade de uma postura conservadora, tá? Mas mesmo assim, né, uma redução mínima de risco. A gente saiu aqui de 4,3 para 4 e 6 para 5,6, tá? É legal esse gráfico aqui que a gente leva para o pessoal, é como se fosse uma fronteira, né, eficiente aqui, virtual,
tá? Em algum momento a gente pode trazer um pouco mais aí para vocês detalhes sobre esse conceito, né, do que é uma fronteira eficiente. É um estudo que a gente faz para definir as diretrizes aí de investimentos, né, que são colocadas na política de investimentos, tá? Esse gráfico aqui, esse eixo, né, aqui Y é de retorno esperado e o eixo X aqui é de risco. Então a gente olha aqui que o perfil super conservador ele está aqui plotado para ter um risco abaixo de 1% e um retorno esperado anual para os próximos 5 anos de 5,14%, retorno real, tá, acima da inflação, e conforme você caminha para a direita, você vai aumentando o risco, né, e, consequentemente, a expectativa de retorno, tá? Tanto que agressivo, ele está aqui com um risco aqui superior de 5%, né, e uma expectativa de retorno aí de 7,24%, tá? Retorno anual. O próximo aqui é já, e para finalizar aqui minha parte, eu estou aqui de frente com a Cíntia já está, olha o tempo, né? Eu quero falar também, e vai ser um prazer ouvir, ela vai trazer coisas bem interessantes aí, importantes para vocês, tá? Mas trazer aqui uma prévia do ano de 2024 até o fechamento de março, tá? A gente olha o ano aqui, a gente considera já um primeiro trimestre positivo, tá? Os perfis estão rendendo aí, né, em média 1,73 no acumulado de 2023. A gente tem um agressivo aqui rendendo 0,83 nos 3 primeiros meses e o super conservador aqui 2,63. É aquele perfil que a gente fala que ele tem que ficar em linha aqui com o CDI, que está entregando 2,62, tá? Aqui vocês conseguem visualizar como que estamos os últimos 12 e os últimos 5 anos, e desde o início aqui na tabela disponibilizada aqui para vocês, tá? E muitos também podem perguntar, poxa, o cara foi e falou um resultado bom, positivo, mas em 3 meses um perfil agressivo rendendo 0,83, tá? A gente considera positivo porque vocês lembram ali no início da minha apresentação dos principais acontecimentos que eu citei, que o Banco Central parou o aperto monetário, o Banco Central dos Estados Unidos, e o mercado já considerou reduzir juros, né, a partir de março de 2024, e isso favorece os ativos de risco? Pois bem, gente, isso não aconteceu, tá? Em virtude da economia lá nos Estados Unidos ainda está pujante, né? O nível de emprego, né, ainda baixo, eles estão em pleno emprego, né? A inflação, né, ela tem incomodado um pouco ali, mas nem tanto, tá? O que que acontece? O Banco Central americano lá falou, bom, ainda não é hora da gente reduzir juros, a gente tem que aguardar um pouco mais. A expectativa agora é a partir de junho ou julho, isso se não mudar, e por conta dessa mudança de view, isso aí então devolveu o resultado, impactou de forma negativa, tá? Tanto que, e principalmente para os ativos brasileiros, tá? De mais risco de longo prazo. A gente pode ver aqui a nossa renda fixa de longo prazo, medida aqui pelo IMA B5+, é uma cesta que tem os títulos indexados à inflação, as NTNBs, com 5 anos para mais. Você tem NTNBs que estão vencendo até 2050, então no ano rendeu menos 1,51, tá? A Bolsa brasileira rendeu aí quase menos 5%, tá? Mas mesmo assim, em virtude até das ações que a gente citou aqui, que a gente adotou no ano de 2023 e um pouquinho de risco que a gente reduziu já para 2024, segurou ainda os resultados desses perfis de risco aqui no campo positivo, tá? Bom, para encerrar aqui, olhando a tabela aqui, olhando para o lado direito, tá? O conceito que cada vez mais a gente quer trazer aqui para vocês, tá? Que é o retorno real acima da inflação. Se vocês for ver essa janela, né, dos últimos 12 meses, ela já está melhor do que a janela de 2023. Você tem aqui perfis rendendo acima da inflação quase 8%, o agressivo aqui em torno de 10%. É importante demonstrar aqui para vocês que essa janela dos últimos 5 anos, esse retorno anualizado, ela é uma janela com um resultado menor, por tudo que, né, aconteceu nesse período, mas importante que está gerando resultado acima da inflação, tá? Então, essa é a mensagem aqui para passar, e desde 2006 aí, resultados aí bem expressivos, tá?
Agradeço aí o tempo de vocês, né, de me ouvirem, né, encerro aqui, fico aí para depois responder qualquer pergunta ou dúvida aí que houver, né, mas devolvo a palavra aí para Ellen. Obrigado, pessoal. Obrigada, Osley, pela participação, pela apresentação. Por favor, Cíntia, pode iniciar a apresentação de gestão e processos de investimentos, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, como a Ellen já comentou, sou a Cíntia Silva. Eu vou passar com vocês aqui um pouquinho, né, de como acontece todo esse processo que o Osley trouxe aí, né, um monte de número, um monte de coisas, e aí eu imagino que vocês fiquem aí se perguntando, né, como é que tudo isso acontece, né? Então, o meu papel aqui hoje é passar com vocês aí um pouquinho de tudo isso, tá? Eu espero que eu não confunda mais, né, que eu esclareça aí algumas dúvidas, e o que eu não conseguir esclarecer, vocês podem ir mandando aí pelo botão do Q&A as perguntas e dúvidas de vocês, tá? Bom, então eu vou começar aqui falando para vocês sobre os principais stakeholders, né, que ajudam a gente aí nessa jornada de gerir essa empresa de 1.800 que é a Syngenta Prev, né? A gente faz eu, a Ellen e o Osley, a gente faz toda a parte aqui da gestão dos investimentos, né? A gente tem uma outra equipe que fica alocada dentro do RH, que é a equipe da Patrícia Ferradans, a Eliane Oliveira e a Vanessa Chagas, que hoje ficam com a parte de seguridade, e aí vocês vão perguntar, mas o que é seguridade, né? Elas ficam com toda a parte que diz respeito ao participante, porque tem as informações sensíveis, confidenciais, então isso é de RH, então fica alocado com elas, e elas fazem toda a parte de relacionamento com o cliente, que são vocês, né, os participantes da Prev, a parte de comunicação, e a gente aqui de GEF, a gente fica responsável realmente pela parte dos investimentos, tá? Então, aqui a gente começa com o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, ele é o órgão máximo hoje de uma entidade de previdência complementar. Ele é composto aqui na Syngenta pelo Sandro Pinto, que é o nosso diretor de RH, o Leandro Seral, a gente tem o Felipe Guimarães hoje, tem o Amaury Pelói, eu acho que deve ser conhecido de bastante gente que está aqui, ele já é um dos assistidos, né? E ele representa aí os assistidos. A gente tem o Laércio Jampani, também nesse conselho, e são as pessoas, é o órgão máximo que a gente tem hoje aí dentro da Syngenta Prev, que nos ajuda nesse trabalho. A gente tem a diretoria executiva, que é, né, responsável pela administração do plano de benefício, que é composto pelo Osley Oliveira, pela Patrícia Ferradans, e hoje a gente tem o prazer de ter aí o Rafael Mondian, que é o nosso gerente de techs, que nos ajuda também aí nessa empreitada, tá? A gente tem um conselho fiscal, que é um órgão, né, como o próprio nome já diz, ele é um órgão fiscalizador. Eles são responsáveis para fiscalizar, fazer toda, né, a fiscalização dos controles internos que a gente tem, né? Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas hoje o segmento de previdência privada é um dos segmentos mais fiscalizados que tem, mais regulamentados que tem. Então, a gente tem o Conselho Fiscal, que também é formado por pessoas aqui de dentro da Syngenta, que também nos ajuda com isso, né? Hoje a gente tem o Mário Ferreira, o Hugo Stenberg, e a gente tem o Pedro Paulo Eisman, que também já é assistido e representa aí os assistidos, tá? A gente tem o Comitê de Investimentos, né, que é composto pelo Osley, Patrícia, a gente tem os membros que votam, né, que é o Osley, a Patrícia, a gente tem ali a Kunioshi e o Amir Raj, tá? E aí, desse Comitê de Investimentos participam também o pessoal da equipe técnica, que sou eu e a Ellen, tem as consultorias, né, o pessoal da gestão, então, da gestão dos recursos, né, os gestores de recursos que participam com a gente, tá? A gente tem a equipe de GEF, que é o que eu comentei agora, sou eu, Osley e a Ellen, a gente fica aqui alocado dentro da área de tesouraria, mas a gente é 100% cedido, né, a nossa mão de obra é 100% cedida para a Syngenta Prev na gestão desse 1.800, tá? A gente tem uma consultoria especializada de investimentos, né, que nos assessora na construção de todo esse trabalho, na construção e no acompanhamento de todo esse trabalho no dia a dia, né, uma consultoria externa.
A gente tem um gestor de patrimônio, que é responsável, né, por fazer aí toda a alocação desses recursos. A gente tem um jurídico especializado em fundos de pensão, que também é um jurídico, que é uma assessoria externa que a gente tem. A gente, como eu comentei, a gente é um segmento muito regulamentado, então a gente precisa de um serviço muito específico, né? Então a gente tem uma empresa que trabalha com a gente, fazendo aí, nos ajudando aí nessa jornada, tá? A gente tem um custodiante, o custodiante nada mais é que a pessoa que guarda lá o nosso dinheirinho, né? É um banco onde a gente tem a custódia do nosso ativo, né? Todo esse 1.800 está dentro desse custodiante. A gente tem os administradores fiduciários, e aí são os administradores de passivo, né? E aí depende, são vários, porque a gente tem vários gestores hoje, vários fundos, então a administração fiduciária nem sempre é feita pelo custodiante, então por isso a gente tem vários parceiros aí nesse sentido também, tá? A gente tem uma auditoria externa, a gente é auditado, né, por uma auditoria especializada também anualmente. Esse ano, inclusive, a gente acabou de encerrar a nossa auditoria de 2023, não tivemos nenhum apontamento. Bem gratificante assim, para a gente esse resultado, isso mostra, né, a seriedade, o comprometimento, né, de cada um dessa equipe em fazer gestão desse 1.800 aí, e que para a gente, né, é uma responsabilidade muito grande, porque isso é o patrimônio de vocês, né, nosso também. Então, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem muito orgulho de vir aqui e poder falar para vocês. Não tivemos nenhum apontamento que é sinal que as coisas estão caminhando bem, né? A gente tem a Previc, que é o órgão regulador, né, do segmento de previdência. Então, assim, esses caras, eles vivem no nosso pé, e então, por conta de tudo isso, a gente tem todas essas caixinhas aqui para chegar no final da auditoria a gente não ter nenhum apontamento, e para a gente também não ser autuado por nenhum processo ou nenhum controle interno que não esteja acontecendo, né? E a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, né, que também é um órgão fiscalizador dos fundos, que também pega bastante no pé desse segmento. Bom, aí saindo daqui. Bom, assim, a estrutura é bem grande, como vocês podem ver, né? Então, exige, né, um nível de governança muito grande. Então, por isso, a gente precisa de uma estrutura tão robusta, como eu mostrei aqui para vocês, né? E aí, a gente parte um pouquinho aqui para a estrutura dos investimentos, né? E aqui, vou mostrar para vocês um pouquinho dos segmentos, mandatos e estratégias, né? Quando a gente fala mandato, a gente está falando de estratégia. E os veículos não são carros, tá, gente? São os meios que a gente se utiliza, né, para poder chegar nos ativos que são selecionados, são interessantes aí para fazer o nosso dinheiro render, tá? Então, aqui a gente tem o segmento de renda fixa, renda variável, segmento estruturado, investimento no exterior e empréstimos. E eu vou abrir as caixinhas aqui para mostrar um pouquinho para vocês como é que é dividido tudo isso, tá? Na renda fixa, quando a gente fala de renda fixa, logo vem na nossa cabeça CDI, né? Mas a gente tem muita coisa atrás disso, tem muitas estratégias atrás de tudo isso. A gente tem aqui juro nominal ativo, juro real passivo, o crédito privado, né? Crédito high yield, high grade, DI passivo. Então, assim, isso tudo compõe essa caixinha da renda fixa, né? A gente tem os veículos aqui de fundos exclusivos, são fundos constituídos aqui pela própria fundação, né, pela Syngenta Prev. São fundos onde somente a gente é cotista, então o gestor, ele faz a gestão desse fundo, não tem mais ninguém lá dentro, é só a Syngenta Prev que compra, né, esses ativos que são selecionados por esses gestores. Mas, especificamente no crédito privado, a gente tem alguns fundos que são condominiais, né? Condomínio, como o próprio nome já diz, são fundos que têm vários cotistas, né? Tem a Syngenta Prev, mas tem outros fundos de pensão ali dentro também. E aí, indo para a renda variável, né, a gente já vem na cabeça ações, né, e é isso mesmo, a gente tem 2 fundos de ações, né, que a gente fala Sintafia aqui dentro, com 2 gestores distintos, né,
E então são fundos aí que compram cotas de outros fundos de mercado, tá? Então, dentro dessas duas cascas, dessas estruturas, a gente tem vários outros fundos ali embaixo que a gente vai comprando cota um pouquinho desse, um pouquinho daquele, conforme é determinado aí pelo nosso gestor alocador, tá bom? A gente tem os segmentos estruturados, né? A gente fala bastante de multimercado, acho que também deve ser bastante conhecido aí para vocês. A gente também tem um fundo exclusivo e que compra a cota de vários outros fundos que estão embaixo. E a gente tem o segmento de Private Equity e Venture Capital, que são segmentos mais ilíquidos e que são condominiais, né? Normalmente são investimentos que a gente faz que eles começam a ser liquidados em 10 anos, 5 a 10 anos. E então, por isso que a gente fala, mas são parcelas pequenas que a gente tem até por conta que o segmento tem um limite ali de alocação nessas estratégias. A gente tem um fundo no exterior, né, que compra cota de fundos lá fora. A gente montou um veículo exclusivo aqui, é um fundo também da Syngenta Prev, e que consegue acessar fundos que estão lá fora, né, em outros países, e compra a cota desses fundos lá. Então, a gente tem esse fundo aí também. E a gente tem o empréstimo, que a gente aqui dentro fala operações com participantes, mas é empréstimos, né? A gente tem uma carteira própria de empréstimo, que hoje não representa 1% do nosso patrimônio. E aí, aqui eu queria fazer um parênteses, né? A gente fala muito de empréstimo aqui dentro e a gente não está incentivando ninguém a se endividar, mas esse é um benefício que a Syngenta Prev oferece para os participantes. E por que que eu falo um benefício, né, gente? Porque às vezes a gente precisa de sei lá, de um dinheiro para atender uma emergência, até para adquirir um bem, e a gente corre lá no banco e vai pesquisar aí, o banco que tem a taxa mais barata, né? Ou a gente se endivida com cartão de crédito, troca essa dívida por uma dívida do próprio banco, com uma taxa muito alta. E hoje, a Syngenta Prev, ela tem esse benefício e a taxa, ela é mais barata do que qualquer outro consignado. Então, assim, se você tiver uma dívida de cartão de crédito, em vez de você ir no banco, né, procura aqui dentro da Syngenta Prev, você vai conseguir trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata e você ainda vai estar pagando juros para você mesmo de volta, entendeu? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês de empréstimo. Então, esses são os segmentos, né? E aí a gente segue aqui mais um pouquinho, gente. A gente tem aqui um total de gestores de recursos, né? Entre tudo isso que eu falei para vocês, os fundos que tem embaixo dessas cascas dos nossos fundos exclusivos, a gente tem mais ou menos 60 gestores. A estrutura, ela é bem diversificada, né? Quando a gente fala de seleção de gestores, eu vou falar um pouquinho mais para frente como que é feito isso também. A gente procura essa diversificação, essa sofisticação para diminuir o risco e para conseguir um resultado melhor aí para nossa carteira. E quanto mais sofisticado, quanto mais diversificado, exige mais governança, né? E aí a gente parte um pouquinho para o processo dos investimentos, né? Esses números que o Osley apresentou, eles não saem da nossa cabeça, né? Porque às vezes vocês se perguntam, nossa, mas como que esse povo faz isso aí, né? Então, assim, não é nada sai da nossa cabeça, né? A gente tem toda uma estrutura aqui e a política de investimentos, né? Que é o documento principal, que dá aqui o drive, né? As diretrizes para os investimentos. Esse documento ele é revisto anualmente, né? Conforme o Osley já falou lá atrás. A gente, todo ano ali, no meados do ano, a gente já começa, né? Ver como é que estudar as projeções de mercado, ver o que está acontecendo no mundo, e já começa esse trabalho, né, de desenvolver a política do próximo ano. Como ele falou, o documento ele é feito para 5 anos, né, mas ele é revisto anualmente. E aí é feito um estudo de macroalocação, e aí a gente conta com essa consultoria de investimentos que eu comentei com vocês lá no primeiro slide. Então, assim, a gente pega tudo do cenário econômico do mundo, né?
e a gente joga dentro de algumas ferramentas, e são feitos, assim, mais de 1000 cenários até a gente chegar num documento ótimo, tá? E aí a nossa consultoria de investimentos, ela vai construindo esse documento junto com a gente, né? E as discussões e definições são feitas no Comitê de Investimentos, que também é um órgão que eu comentei com vocês lá no começo. Depois que a gente chega nesse documento, né, que a gente acha que é o ideal, aí isso é levado, né, através da diretoria executiva, que também já aprovou esse documento, ele é submetido para o Conselho Deliberativo, que é o nosso órgão máximo. Então, aquele slide que o Osley apresentou, falando que é o slide que é levado para o Conselho Deliberativo, é levado para uma reunião, onde os conselheiros, né, eles vão ouvir o Osley, vão ouvir a Patrícia, e aí, ali dentro daquele fórum, eles vão chegar num consenso se eles concordam com tudo isso que está sendo apresentado e se eles estão confortáveis ou não, e eles vão aprovar ou não esse documento. Se aprovado, a gente segue, se não aprovado, a gente revê o documento. Mas, normalmente, quando chega para eles, já chega muito refinado, né? A gente já discutiu isso muito com o próprio comitê de investimentos, onde a gente tem ali pessoas muito qualificadas, né, para estar sentado nessas cadeiras. Então, quando o documento chega para eles, já chega muito afinado, né? Daí passa pela aprovação do Conselho Deliberativo, normalmente é no final do ano, né? Porque daí a gente já começa em 1º de janeiro já a operar a nova política, então sempre no final do ano ali, antes ali na primeira quinzena, esse documento ele já é aprovado, né? E aí a gente compartilha esse documento com o gestor do patrimônio, que é a empresa, né? Que é o gestor que faz realmente a alocação do recurso, eles vão fazer o rebalanceamento se necessário, de acordo com a nova política. Não é que a gente faz tudo de novo, remonta as carteiras, não é isso, tá, gente? São ajustes que estão sendo feitos no documento e a gente vai fazendo também em todo o patrimônio que está alocado, tá? E aí a gente parte para a etapa, né, junto aí com o gestor do patrimônio. Depois que a gente passa para ele a política de investimentos, a gente inicia aí o processo de alocação dos recursos, né? E aí passa por esse rebalanceamento, aí se identifica que tem que trocar gestor ou não tem que trocar gestor, tem que colocar novos fundos, novas estratégias. E aí o gestor ele vai mandando para a gente, né, aqui para a Syngenta Prev, para a equipe de IGF, ele vai mandando as sugestões que tem de novos fundos, novas casas, novos gestores. E a gente vai avaliando, né, tudo que eles vão nos mandando e vai não dando ok, porque vocês vão entender o porquê que a gente não dá ok, mas a gente vai desafiando, a gente vai dizendo se a gente está confortável, se a gente não está, e se tiver tudo ok, eles vão e investem o dinheiro, tá? E aí, por que que eu falei que a gente não dá ok, tá? É importante eu deixar claro aqui para vocês que o gestor de patrimônio ele tem um mandato discricionário, né? Ele tem a liberdade de investir com base na política de investimentos, a gente dá aquela política ali para ele e a gente fala para ele, fala assim, olha, isso aqui que você pode fazer, né? Então, assim, você não pode passar dessa linha porque você vai estar desenquadrando aqui os nossos investimentos. Só que a gente aqui na Syngenta, a gente tem, por diligência mesmo, né, pelo nível de governança e por a gente ter os órgãos estatutários aqui muito atuantes, né, a gente tem aqui a prática de avaliar. Tudo que eles sugerem para a gente vai avaliar, a gente vai desafiar, a gente vai dizer que a gente não está confortável, o porquê daquela indicação, o porquê daquele gestor, a gente faz as nossas análises, a consultoria de investimentos também avalia, e se tiver tudo ok, segue. Se não tiver ok, a gente vai continuar nessa discussão, porém o mandato é discricionário. O que que acontece? Em 99% das vezes, tudo que chega do nosso gestor de patrimônio, ele passa pelo nosso crivo, ele passa pelo crivo do comitê de investimentos e tá tudo bem, tá? Então, assim, um caso ou outro, e é muito raro de acontecer, aí a gente chega à conclusão, nosso desconforto, e eles chegam à conclusão que, de repente, não vale a pena seguir, mas dificilmente acontece, tá? E aí a gente feito tudo isso, a gente tem aqui um trabalho de acompanhamento, né? A gente tem que ver se tudo isso que a gente falou lá atrás, se tudo isso que está acontecendo dessa forma bonita que eu mostrei aqui,
tá? Então, a gente tem análises periódicas realizadas aqui pelo time de Jeff, eu, Osley e a Ellen, o nosso trabalho é esse, a gente se debruça em cima dos investimentos, a gente realmente quer saber o que está acontecendo, a gente desafia aí os nossos parceiros, a gente leva para o conhecimento dos conselhos, dos comitês, os nossos desconfortos, tá? A gente não tenta resolver nada sozinho quando a gente também não está confortável com alguma coisa, a gente vai lá e mostra a cara, fala, gente, ó, tá acontecendo isso e pronto, porque é o nosso trabalho, é ser diligente, é ser responsável aí com o dinheiro de todo mundo, né? Afinal de contas, é o nosso futuro que está em jogo. A gente tem um monitoramento através da consultoria de investimentos, que foi o órgão que eu citei lá atrás, que é um dos parceiros que ajudam a gente, assim, esse monitoramento também com eles é diário, tá? E a gente tem as reuniões do Comitê de Investimentos, com a consultoria de investimentos e com o gestor de patrimônio, que são reuniões mensais que ocorrem, né? E isso é mandatório. Então, a gente tem essas reuniões e também quando surge algum assunto emergencial, a gente tem também aí as discussões com eles, né, fora dessa reunião mensal, que é mandatória, a gente também tem aí outros fóruns para discutir algumas coisas que são mais emergenciais, tá? O acompanhamento intensivo dos resultados, eu acho que tudo isso que o Osley trouxe aí para vocês mostra, né, o nível de governança que a gente tem aqui. Aqui é um pouquinho, né, do time de GF, acho que vocês já viram as carinhas de todo mundo falando, mas isso aí é um pouquinho do que a gente faz aqui, porque, como eu falei no início, a Syngenta Prev é uma empresa, tá, gente? Ela é uma empresa né, que tem aí como patrocinadora a Syngenta Seeds, a Syngenta Crop e a Nutrade hoje. Mas a gente é uma empresa, né? A gente tem um CNPJ separado, o nosso business é diferente, mas aqui o objetivo é um só, né? É ter resultado, é garantir um futuro digno, né, para as pessoas que participam desse plano, para que na aposentadoria delas elas possam pelo menos manter o padrão de vida, né? E então a gente está aqui para fazer esse trabalho. Por trás dessa empresa, né, tem tudo que acontece em qualquer outro business, tem orçamento, tem contabilidade, tem controladoria, tem compliance, tem tesouraria, e é um pouco do que esse time faz aqui. A gente tem muito suporte também do time da Patrícia, né, que está lá do outro lado, com essa parte de comunicação, relacionamento aí com os participantes. E é com muito carinho que a gente vem aqui, né, sempre em outubro e em abril, trazer um pouquinho para vocês do que a gente faz e do cuidado que a gente tem aí com o dinheiro de vocês, que está sendo acumulado, que vai ser a reserva aí para o futuro de cada um, tá? Era um pouquinho do que eu queria trazer, eu agradeço a participação de todos, para os que não puderam participar, os colegas, se vocês puderem compartilhar depois, vai ficar gravado, vai chegar pelo Cultura, e se puder compartilhar, eu agradeço. Obrigada, pessoal. Ellen, vou passar para você. Obrigada, Cíntia, pela apresentação. Nós tivemos algumas perguntas, o Osley já respondeu aqui via Q&A. Nós ficamos só com mais um questionamento anônimo aqui, onde consigo o documento para a declaração do imposto de renda do empréstimo da Prev, do ano de 2023? Boa pergunta. Eu estava até tentando identificar aqui, né? Não sei se o time da parte tem essa informação, se consta em algum lugar. Eu acho que se há essa necessidade, tá? Eu não me recordo, sinceramente. Paty, fica à vontade para participar aqui conosco, tá? Por Bom favor. dia, pessoal. Se você faz a declaração pela completa, você tem que pegar o saldo do seu empréstimo em 31 de dezembro de 23, que está no site. Você tem que buscar no seu contrato de empréstimo, ou ligar para o 0800. Então, são as melhores formas. Por e-mail, 0800, ou buscar no site. É o saldo da sua dívida, né? Ótimo, Paty. Mas só Obrigado. para quem faz a declaração completa, tá, gente? Excelente, Paty. Obrigado, hein? De nada. Perfeito, obrigada, Paty. Lembrando que nós estamos à disposição de vocês, caso vocês tenham outras dúvidas, outros questionamentos para nos passar.
Ellen, eu vi que tem uma outra aqui, né? Uma pergunta aí que vale aí milhões de reais, tá? Teve um colega aqui que perguntou qual a expectativa de patrimônio da Syngenta Prev para 224, tá? E olha que é um dos nossos conselheiros, hein? Conselho Fiscal, né? Interessante citar aqui, todos os órgãos têm trabalhado muito bem aqui conosco, mas o Conselho Fiscal aí tem feito um trabalho aí bem diferenciado, né, de aprofundamento aqui conosco e tudo mais, tá? A gente faz aqui projeções, tá? A gente espera encerrar o ano, né, de 2024 com patrimônio próximo a 1 bi e 900. A gente não vê a hora de bater os 2 bi para comemorar, tá? Mas a gente acredita que ainda esse ano a gente não consiga chegar aí, né, a 2 bi, tá? Então, a projeção tá para 1 bi e 900, tá? Ou um pouquinho para cima, tá? Quem sabe a gente não tem uma grata surpresa aí e passe aí os 2 bi, tá? Mas importante, Hugo e todos os colegas aqui, é projeção, tá? Então, não significa que vai acontecer. Obrigado pela pergunta, viu, Hugo? Perfeito, Osley, obrigada. Entrou mais uma um- pergunta aqui, viu? Se a Paty quiser, né, falar, Paty, também, Vou tá? Ou Eli? responder. Boa, Paty, obrigado. Bom, a gente sempre solta a campanha de alteração de perfil pelo final de maio, através de todos os canais de comunicação, site, Instagram, e-mail para os aposentados, vai e-mail também, aposentados, para quem não está mais aqui como ativo, no Cultura, nos comunicados de sementes. Então, fiquem atentos em todas as comunicações da Syngenta Prev, inclusive no aplicativo. Então, quem não tem aplicativo da Syngenta Prev baixado, baixe no seu celular, ative as notificações, e aí você também vai receber uma notificação de quando começar o período de alteração de perfil. Boa, Paty, obrigado, hein? Vamos ver, Eli, se tem mais. Olha, várias questões. Muito bom, o pessoal foi bem participativo hoje, hein? Muito bom, né? Parabéns e obrigado, mas como a Paty colocou aqui também, tá? Vocês podem fazer perguntas aí a qualquer momento aqui para nós da Syngenta Prev, tá? Olha aí, surgiu mais uma, né? Duas, tá? Eu acho que a gente... mais aí até, Paty, né? Se você puder nos ajudar Vou nesses responder. questionamentos aqui, por favor. Por favor, quem não tiver conseguindo entrar no aplicativo da Syngenta Prev, entra primeiro com a senha do site. Então, se você nunca acessou o site, primeiro acessa via site, aí usa a mesma senha para acessar o aplicativo. Se estiver com dificuldade, por favor, liga para o nosso 0800 e pede ajuda, que as meninas ajudam vocês, tá? Portabilidade. Ronald, por favor, procura o meu time. Pode ser a Vanessa Chagas, que a gente, ou eu, a gente se orienta com relação à portabilidade, ok? Tá. Gente, só queria aproveitar aí o gancho da Paty. É assim, eu comentei um pouquinho sobre os times. Tudo que for de informação, relacionamento com o participante, né, é com o time de seguridade, com o time da Paty. Porque a gente aqui de investimentos, a gente não tem acesso a informações sensíveis, né, de participantes. A gente não tem acesso a salário, a gente não tem acesso à reserva do participante. Reserva, quando eu digo, é o dinheirinho que você tem lá na Prev, tá? Então, tudo que for relacionado, né, a isso é o time da Paty que está mais habilitado, né, e está mais, como eu digo, tá mais capacitado para poder falar com vocês, tá? Eu vou pegar E, outro gancho e um aqui. gancho Vai lá, só, Paty. desculpa. E a gente tem, para isso, um canal de atendimento, que é o nosso 0800 729-2207, e o e-mail da Syngenta Prev, que é atendimento.syngentaprev@condor.com, que está no site também. Então, assim, o primeiro canal de comunicação com a gente é através desse atendimento, porque a gente registra todas as dúvidas e também controla o tempo de resposta.
A gente tem normas que controlam o nosso tempo de resposta, tá? Então, a gente tem que ter esse controle, porque é importante. Casos como portabilidade, como o nosso colega perguntou, isso a gente pode tratar com o nosso time também, ou pelos 0800 que eles encaminham para a gente, que é um processo mais longo, mais detalhado, tem um contratinho. Então, assim, os outros casos, a gente pode começar a conversar pelo atendimento para ter o registro. Isso é muito importante para a gente, tá? Para ter o dado, inclusive. E eu queria pegar o gancho, Paty, da outra fala sua, mas você trouxe aqui de novo, que é a questão da portabilidade. Pessoal, aqueles que têm aí algum recurso, tá, em algum outro fundo pensão, ou um PGBL, tá, e caso queira trazer para cá, tá, será muito bem-vindo. A gente tem trabalhado aqui com muito afinco, com muita dedicação, né, é uma taxa também bem baixa, tá, traz que a gente vai receber aqui, né, e tratar aí desse recurso de vocês aí com a melhor forma possível, tá? Então, fique à vontade de procurar o time da Paty, que vocês vão receber todas as orientações aí para trazer esse recurso aqui para dentro da Singenta Prev. E Aí vai principalmente ajudar a se gente você chegar tiver nos uma... vai ajudar a gente a chegar nos 2 bi mais rápido, né, Isso, Paty? isso. E principalmente se você tiver uma portabilidade num banco ou numa seguradora, porque eles têm finalidade de lucro, que a gente não tem. Então, a nossa rentabilidade, via de Excelente. regra, é muito melhor que a deles. Tá bom, pessoal? Só uma dica aí para vocês. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta. Ah, a Vanessa colocou aqui os atendimentos. Obrigada, Van. Helen, para a gente fechar aí, você tem 3 minutos para fazer o encerramento, tá? Para a gente fechar no horário. E eu me despeço aqui de todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus aí, um bom final de semana para todos. Perfeito, obrigada, Osley, obrigada, Patrícia. Seguindo aqui nas nossas considerações finais, de um resumo, né, de todos os tópicos importantes que foram apresentados aqui. Nós seguimos uma continuidade de uma postura mais conservadora, principalmente agora para o ano de 2024, lembrando que o nosso horizonte é de longo prazo. Nós oferecemos no nosso plano perfis de investimento mais a opção de ciclo de vida, lembrando que 2 vezes por ano, né, nós temos a campanha de alteração de perfil. Caso vocês queiram alterar, será no mês de junho e de dezembro, nós enviaremos comunicados para vocês de forma antecipada, para que vocês se programem para isso também. E lembrando que a nossa economia é feita de ciclos e diversificação e blinda os resultados. Relembrando aqui os nossos canais de comunicação, nós temos o site da Singenta Prev, singentaprev.com.br, lembrando que a gente divulga mensalmente a carta de investimentos, a gente fala dos cenários nacional e internacional, resultado dos perfis de investimentos, também divulgamos o nosso podcast, a gente conta com a participação de vocês, que vocês ouçam, compartilhem o nosso material, estamos disponíveis em diversas plataformas também, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, tem o telefone até que a Patrícia comentou também aqui que vocês podem estar ligando no 0800 729 2207, tirando dúvidas referente ao plano de benefícios, e lembrando do programa Educação Financeira, que está vinculado, né, ao RH, Seguridade. Vocês podem baixar o aplicativo do Super Rico, agendar com consultor e tirar as suas dúvidas relacionadas a planejamento financeiro. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, nós estamos à disposição, podem nos acionar quando vocês precisarem. E se vocês quiserem nos trazer também pontos de melhoria, algum tema específico que vocês queiram que a gente traga no nosso webinar, a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês.